Bem. Senador Cristóvão Buarque, que preside a sessão, senador Pedro Simon. Esta manhã de sexta-feira é uma sessão de debates, mas eu não posso deixar de destacar que o dia de ontem foi muito produtivo aqui, em plena quinta-feira. Votamos 10 matérias, votamos 3 projetos oriundos da CPMI da violência contra as mulheres, votamos a medida provisória, num acordo amplo, geral, com todos os segmentos, ou seja, com oposição e também governo. E nesta manhã, senhor presidente, eu não posso deixar também de falar sobre a decisão tomada lá na Câmara dos Deputados em relação a um parlamentar que está preso e vai ficar mais de uma década preso e, ao mesmo tempo, foi absolvido pelo plenário da Câmara. Eu, como sou senador, acompanho o fato à distância, não estou nem aqui nesse momento fazendo julgamento de ninguém. Os fatos estão aí. O que eu lamento ainda é que o Congresso Nacional continue votando secretamente. Esse é um crime quase maior do que a Câmara cometeu ontem. Veja bem o termo que eu estou usando. Um crime, como os certos senadores aqui eu vi falando ontem, o senador Cristóvão, por exemplo, o senador Simon, que ficaram envergonhados com a decisão. O voto secreto é que permite esse tipo de barbaridade. Como é que nós não temos coragem, de uma vez por todas, acabar com o voto secreto? Mesmo nos vetos. Teve veto que, conforme a presidência, deixou de cair por um votinho. Ora, sem querer julgar também agora aqui o mérito desse ou daquele veto. Como é que um parlamentar não tem coragem de assumir o que ele votou? Ele vota de uma forma quando o voto é aberto e de outra forma quando o voto é secreto. O veto é um instrumento legítimo da democracia e, consequentemente, a presidenta ou o presidente, se for o caso, tem todo o direito de vetar. Ou o Congresso de deliberar. O que não pode é deliberar escondido. Quiser manter o veto, mantenha o veto. Mas diga por que manteve o veto ou por que votou contra o veto. Se os argumentos apresentados pelo Executivo não o convenceram, vote, mas vote de cara limpa, olhando para o povo brasileiro, olhando para a nossa gente. E nesse caso, de apreciação, de perda de mandato, enfim, eu não gosto do termo de cassação de mandato, de perda de mandato, no caso aí, o deputado está preso. Como é que ele vai continuar preso e vai estar aqui dentro atuando? Ou ele está preso ou não está preso? Por isso, senhor presidente, eu quero mais uma vez insistir com a PEC número 20, para não ficar essa história de é meio voto aberto, mas não é meio secreto, mas não é, quem sabe a gente vota um secreto, o outro não vota. Acabar com essa brincadeira de mau gosto e dizer o seguinte: não existe mais voto secreto. Não existe na Assembleia Legislativa de São Paulo, não existe aqui no DF, não existe no Rio Grande do Sul, não existe em Minas Gerais, não existe em Roraima, não existe na maioria dos países do mundo. E nós aqui continuamos nessa posição, para mim, equivocada, um gesto que não depõe em nome da ética, dos bons costumes, em nome da transparência e da própria liberdade de cada um ter a sua opinião e de votar como bem entende, mas assumir o seu voto. O voto secreto é um direito do eleitor. Esse vota secretamente. Agora, os eleitos recebem uma procuração e têm que prestar conta. Quem foi que votou, no caso desse deputado federal que está preso, e vai ficar mais uma década pela decisão tomada, preso, e quem votou que ele tem que continuar sendo deputado? Vai ser a primeira vez na história que nós vamos ter um deputado que está condenado, é prisioneiro e está legislando em nome do povo brasileiro. Claro que isso não vai acontecer pela decisão tomada pelo presidente da Câmara
de ter convocado o suplente e suspender a atuação dele no parlamento, mas pela vontade do voto que foi apreciado na última quarta-feira, e eu assisti à sessão, é que ele poderia continuar preso e livremente atuando aqui dentro do parlamento. Ou está preso ou não está preso, ou fica lá ou fica aqui. Chega a ser até uma piada de mau gosto, aquelas piadas de filme de terror, né? Por isso que, mais uma vez, eu faço um apelo ao Congresso, vamos votar a PEC número 20. A PEC número 20, a CCJ já aprovou, está aqui no plenário, estaria em rito especial, poderia ser votada numa única noite até, ir para a Câmara dos Deputados, e a Câmara, então, votaria acompanhando essa barbaridade do fim do voto secreto. Falo isso em nome do processo democrático e da transparência que a gente cobra tanto e a sociedade nos cobra. Mas, senhor presidente, essa indignação que aqui demonstrei em relação a esse fato de o voto ser secreto ainda, é mostrado diariamente nas ruas, com o grande movimento do mês de junho, de julho, e agora nós teremos, no dia de hoje, esta sexta-feira, as centrais sindicais, as confederações, as federações estaduais, os sindicatos, as associações, estudantes, marcaram para o dia de hoje atos, manifestações em todo o país, nas capitais e no interior, enfim, por todos os rincões do nosso país, para que a pauta dos trabalhadores, dos estudantes, da nossa população, seja apreciada, seja olhada com carinho por parte do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Entre os itens dessa pauta estão o fim do fator previdenciário, que já há uma previsão para ele terminar em 60 dias, a redução de jornada sem redução de salário, fim do fator que já aprovamos aqui e está na Câmara, a jornada que está uma comissão mista lá na Câmara apreciando essa matéria, sem redução salarial, valorização das aposentadorias e pensões, contra a terceirização e a precarização das relações de trabalho, pela valorização da CLT, 70 anos da CLT, e agora no mês de setembro eu falo do Congresso Nacional dos Juízes, lá em Canela, sobre os 70 anos da CLT. Parabéns à Ana Matra por mais essa iniciativa. Também está na pauta os 10% do PIB da educação, 10% do orçamento da União para a saúde, reforma agrária, suspensão dos leilões do petróleo, transporte de qualidade público e com o passe livre, conforme já foram apresentados projetos nessa casa e nos estados, por mais segurança e, por fim, pelo fim do voto secreto no Congresso. Vejam bem, o voto secreto tão falado por nós todos, e não só por mim, aqui está na pauta também dos trabalhadores, que esse movimento de hoje seja também pelo fim do voto secreto em todas as circunstâncias aqui no Congresso. Senhor presidente, senador Cristóvão, senador Simon, o Dia Nacional de Manifestações e Luta desta sexta é a sequência dos atos e caminhadas ocorridos nos meses de junho e de julho. Eles são legítimos da mesma forma como foram legítimas as necessárias e grandes manifestações ocorridas em junho. Senhor presidente, somos de opinião que o Congresso Nacional, bem como o governo federal, deve olhar com carinho e entender e atender às vozes das ruas. Muitas dessas reivindicações estão tramitando aqui no Congresso há décadas. E muitas também dependem de um diálogo entre Executivo, Legislativo e a sociedade civil. Estou otimista, até porque, semana passada, o governo reabriu as negociações com o movimento sindical com relação ao fim do fator previdenciário, que aqui nós apresentamos e aqui no Senado nós já derrubamos. Esperamos que as manifestações do dia de hoje sejam tranquilas, com o povo na rua ou com o mesmo silêncio nas ruas, com bandeiras ao vento e com respeito e sem violência.
Senhor presidente, também não poderia deixar de registrar, tenho certeza, tanto eu como o senador Pedro Simon, como a senadora Ana Amélia, que lá no Rio Grande nós temos no momento realizando a 36ª Expo Inter, lá no Parque de Exposições Assil Brasil no Esteio. Teve início, senhor presidente, o dia 24 de agosto, com término para o dia 1º de setembro, a 36ª Expo Inter, uma das maiores e mais importantes feiras de exposições agropecuárias do mundo, tendo como palco o Parque Estadual Assis Brasil, numa área de 134 hectares, lá em Esteio, repito, na região metropolitana de Porto Alegre. A Expo Inter é o coroamento do trabalho de um Estado e de um povo com repercussão a nível nacional e internacional. A 36ª Expo Inter leva a marca da sustentabilidade, a irrigação como fatores que impulsionam a economia gaúcha e brasileira, fortalecendo o projeto que defendemos de desenvolvimento sustentado. Lá estão em exposição as modernas tecnologias, as máquinas mais modernas, o que de melhor a genética da nossa pecuária tem. Os melhores exemplares das raças criadas em solos gaúchos, brasileiros e outros países, principalmente os que compõem o Mercosul. São mais de 8.000 animais, representando mais de 183 raças, cerca de 3.000 expositores, vendas superiores a 850 milhões de reais, mais de 390 eventos entre palestras e seminários. Mais do que a grandeza, os números da última edição nos dão a certeza de que a Expo Inter espelha a diversidade e a pujança da economia de um povo. Uma das características da feira é a convivência fraternal entre o homem do campo e o homem da cidade, entre o peão e o patrão, entre o produtor e o pequeno trabalhador rural. Ao produtor, ao tratador de animais, ao domador, ao pequeno agricultor, ao fabricante, o artesão, o artista. Há também aqueles que vivem na cidade e que naquela época se encontram lá na Expo Inter, redescobrindo ou relembrando a sua história e as suas raízes. Senhor presidente, milhares de visitantes de todos os estados da federação, bem como de muitos países do mundo, estão lá no dia de hoje, ou já passaram por lá, ou ficarão lá até o dia 1º de setembro. Parabéns aos organizadores da Expo Inter, aos expositores, aos trabalhadores. Parabéns a todos e a todas pela certeza e por acreditar que esse setor da nossa economia é fundamental para o desenvolvimento do nosso país. Senhor presidente, eu quero ainda encaminhar para a mesa um voto de aplauso. Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a exerção em ato de voto de aplauso a Rafaela Lopes Silva pela conquista da primeira medalha de ouro feminina do Campeonato Mundial de Judô. Rafaela Silva entrou nessa quarta-feira para a história do judô, ao se tornar a primeira judoca do Brasil a conquistar o título mundial. No campeonato disputado no Rio, ela ganhou o título inédito na categoria até 57 quilos, após derrotar a norte-americana Marty Malloy na final da disputa, enquanto que a seleção brasileira masculina já somava 4 títulos mundiais na história, a feminina ainda não tinha subido no lugar mais alto do pódio dessa competição. Mas o jejum acabou com a nossa querida Rafaela Silva,
uma judoca de 21 anos, que teve uma campanha fantástica, culminando com o ouro nessa quarta-feira. Na última edição do Mundial, há 2 anos em Paris, Rafaela já tinha chegado muito perto do ouro, mas perdeu a final para a japonesa Ayako Sata. Ficou com a medalha de prata, mas agora ela chegou lá. Senhor presidente, o que eu quero destacar nesse voto de pesar, o faço em nome, claro, e tenho certeza, de todos os senadores, e destaco aqui a iniciativa sempre que faz um voto de aplauso, de solidariedade, de pesar, do senador Simon, que está aqui no plenário conosco, da senadora Ana Melli e tantos outros, que eu sei que assinarão também esse documento, senador Cristóvão. Mas o importante é que num momento como esse, em que há toda essa violência contra os médicos cubanos, a Rafaela, ao subir do pódio e dar entrevista depois para os jornais, ela disse o quanto que ela sofreu para chegar nesse momento. Porque diziam para ela que isso não era esporte de negro, de preto. Chegou a dizer que muitos, olha, macaca, isso não é lugar para você. E ela disse quando ganhou, não respondeu e nem falou isso que eu estou falando aqui agora. Ela apenas contou a história, mas ela apenas disse quando ganhou a medalha de ouro, que fique claro que o esporte e no mundo não há espaço para preconceito. E disse ela, que fique claro que o judô é para negros, é para brancos, é para índios, é para amarelos, enfim, para todas as etnias e para todas as raças. A Rafaela deu uma resposta no mais alto nível ao beijar a medalha de ouro e mostrando a cor da sua pele. Eu cheguei lá, é sinal que todos podem chegar. Foi o que ela disse, fica aqui, Rafaela, não te conheço pessoalmente, só assisti a tua entrevista, mas achei bonito você resgatar tudo aquilo que você sofreu, inclusive com discriminações, dizendo que isso não era esporte para você, e você chegou e recebeu a medalha de ouro. Isso é uma demonstração, como eu dizia numa outra oportunidade, não há espaço no mundo mais para preconceito e para racismo, e você provou com essa pequena frase. Não há espaço para nenhum tipo de preconceito, muito menos no esporte. E o judô, o vôlei, o basquete, o futebol, todos olham com carinho e respeito a todas as etnias, a todas as raças, independente da cor da pele de cada um. Senhor presidente, agora é só um registro que faço, que como eu fui um dos fundadores da Central Única dos Trabalhadores, há 30 anos atrás, uma diretoria que no primeiro momento foi composta por Jair Meneghelli, e eu fui o secretário-geral, Jair Meneghelli foi o presidente. Quando a CUT é fundada, numa articulação nacional, eu era presidente da Central Estadual Unificada do Rio Grande do Sul, mas acabou, a partir daquele período, um debate sobre se deveríamos ter mais que uma central. E aí surgiram outras centrais, e eu optei, então, na época, pela Central Única dos Trabalhadores, da qual fui vice-presidente nacional e também secretário-geral. Quinta-feira, dia 28 de agosto, a CUT completou 30 anos de fundação. Eu tenho a honra, como dizia, de ter integrado a primeira executiva da CUT, ao lado de Jair Meneghelli, Jacob Tar, João Paulo Pires Vasconcelos, Abdias dos Santos, José Navais e Avelino Ganser, que foi o primeiro vice-presidente. Quando falamos na CUT, nos vem à cabeça nomes como Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho, João Felício, Luiz Marinho, Arthur Henrique e de outros tantos históricos da nossa central, consagrados cidadãos, como Lula, que por lá teve no Congresso de Fundação e ajudou em toda a articulação, Olívio Dutra, Cusquem, Gilmar Carneiro dos Santos, Mônica Valente, Rose Pavan. O atual presidente é o amigo Wagner Freitas de Moraes. Faço questão de declarar meu reconhecimento pela luta, pelo trabalho dessa central, como também de outras, mas aqui falo hoje dos 30 anos da CUT. O que a CUT fez e faz ano a ano, com dedicação e muita garra, sempre firme em defesa dos direitos dos trabalhadores. A central foi fundada em 28 de agosto de 1983, no antigo estúdio da Vera Cruz, em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Eu estava lá.
Participaram desse evento mais de 5 mil delegados, 912 entidades, 335 urbanos, 310 rurais, 134 associações pré-sindicais, 99 associações de funcionários públicos, 5 federações e 8 entidades nacionais e confederações. O contexto econômico e social era impressionante. O Brasil estava mergulhado em uma crise praticamente sem tamanho. A inflação ultrapassava a 150%. A dívida externa chegava a 100 bilhões de dólares. O desemprego crescia. O salário mínimo valia 50 dólares. Hoje, felizmente, vale em torno de 350 dólares. A CUT marcou sua vida também na batalha contra a ditadura militar e depois jogou muito pesado, exigindo o fim da Lei de Segurança Nacional, combateu a política econômica dos governos contra o desemprego e pela reforma agrária, até que chegamos nessa caminhada, e a CUT sempre teve uma posição muito clara, numa situação que garanta um salário mínimo decente e desemprego praticamente para todos. Hoje a luta é pelas 40 horas, é pelo fim do fator, é por mais investimento na saúde e na educação. E me lembro aqui, senhor presidente João Cristóvão, que não porque fizemos uma homenagem muito bonita aqui durante a semana a Martin Luther King pelo seu discurso Eu Tenho um Sonho, mas me lembro que uma das frases que usei no meu discurso, no momento que assumi a direção nacional da CUT, é que eu disse, enfim, o sonho se realizou. No meu livro de memórias, lançado em 2006, lembro desses fatos e tantos outros. Enfim, essa é uma pequena homenagem, que se vocês considerem na íntegra, que fiz à CUT. E por fim, senador, eu venho há uma semana dizendo que quero falar sobre os planos de saúde. E ontem mesmo queria falar, mas tive que trocar com o senador Suplicy, por motivo de, eu diria até de força maior, e em seguida iniciou a ordem do dia, e eu aqui destaquei as votações que fizemos. Mas não tem como eu não falar sobre a questão dos planos de saúde. É algo gravíssimo e vou aproveitar esta sexta-feira para falar sobre esse tema e depois, pacientemente também, eu vou assistir o discurso de Vossa Excelência e me disponho a ficar na presidência, como também do senador Pedro Simão. Senhor presidente, ano após ano, o setor de plano de saúde no Brasil se destaca pela insatisfação que gera a seus usuários. Trata-se, de fato, senhor presidente, de um dos setores que mais acumulam reclamações junto aos órgãos de defesa do consumidor. Só no primeiro semestre desse ano, foram, 46 mil reclamações. E isso em uma área especialmente sensível e complexa. É a que cuida da vida, que cuida da saúde. Uma das fontes persistentes da reclamação são os preços. Paga-se, via de regra, caro por um serviço de qualidade insuficiente. E paga-se, na verdade, cada vez mais por uma qualidade que não acompanha os aumentos da mensalidade. Muitas vezes, é justamente o contrário que acontece. Em 2013, o preço dos planos já foram reajustados em 9,4, só em 2013, 2,55 pontos percentuais acima do índice oficial de inflação, que foi de 6,49. E para os idosos não foi dado um centavo de reajuste acima da inflação. A única coisa que aumenta, mais do que os preços dos planos, são as reclamações dos usuários. Segundo a própria Agência Nacional de Saúde Complementar, de março para junho desse ano, as reclamações de março para junho, vejam bem, agora, de março para junho desse ano ainda, as reclamações aumentaram em torno de 24% em todo o país, em torno de 3 meses. O Instituto de Defesa do Consumidor, o IDEC, as reclamações de usuários do plano de saúde ocuparam durante muito tempo e ocupam o primeiro lugar no ranking e ainda hoje continuam como essa bela colocação, ou esta feia colocação. A principal reclamação por parte dos usuários é a da cobertura assistencial. Quase 3/4
das reclamações se refere a isso. Você chega lá e você não atende, isso não pode, isso não é de nossa competência, essa consulta não, essa consulta, quem sabe, volta daqui a 20, 30 dias. Estou falando em plano de saúde, saúde privada. Muitas vezes, senhor presidente, é no pior momento, ou seja, quando mais a gente precisa de um tratamento, de uma consulta, que o usuário descobre que o seu plano não cobre aquele procedimento. Não cobre quase que nenhum mais. Eu tive um caso semana passada, e já relatei, por isso vinha esse tema, de um filho meu que nem consulta geral o plano já não atendia. Não, isso aí é só particular. Mas o meu plano é particular. Se não for particular, eu tenho SUS. Não, mas não atendemos mais esse tipo de consulta. E disse aqui, inclusive, quem era a empresa, a Unimed, sim, que diz que é a segunda maior do país. É lamentável, e por isso, como eu disse que ia falar, a minha caixa de e-mail, lá foram milhares de e-mails, e daí, não vai falar da barbaridade dos planos de saúde? Só anunciou e não vai falar? Pois estou falando. A falta de clareza dos contratos e dos regulamentos, muitas vezes, contribui para isso. Não é por acaso que reclamações sobre os contratos estão em segundo lugar na lista, quase 20% do total. Os reajustes de preço estão em terceiro lugar na lista de reclamação. Isso mostra a gravidade dos planos. Uma pesquisa recente do IDEC, feita com base em decisões judiciais, contestando a cobrança dos reajustes, mostrou que os aumentos que as operadoras pedem podem ultrapassar a 500%. Vejam a barbaridade de um plano de saúde, ainda querem um aumento que, se atender, se eles forem atendidos, vai ultrapassar a 500%. Como se sabe, a ANS não fixa um teto de reajuste para esses planos. Em média, as mensalidades desse tipo de plano cresceram 82,21% entre 2005 e 2013. Para se ter uma ideia do abuso, o teto fixado pela ANS para reajuste nos planos individuais em 2012 foi de 7,93%, o que já foi, diga-se de passagem, superior, como sempre, né, à inflação do período, que é o que aponta como é que tem que ser reajustado o salário do trabalhador e principalmente do aposentado, que recebe a inflação e olha lá. Na falta de regulamentação, o que tem ocorrido é que a Justiça tem feito o papel regulador que caberia à ANS, barrando a Justiça reajustes abusivos. Para o consumidor, é um obstáculo a mais. Para não ser lesado, para obter aquilo pelo que já paga, tem que recorrer à Justiça para ter o atendimento de uma mensalidade que ele paga religiosamente. O meu plano eu pago descontado em folha há 25 anos e o atendimento, desculpa a expressão, é uma M. É uma M, para não dizer outra expressão. Senhor presidente, hoje no Brasil, quase 48 milhões de pessoas usam o sistema de saúde suplementar contratando plano de saúde. Ou seja, 1/4 da população brasileira, praticamente, tem plano de saúde e se vê nessa situação lamentável. Mais de 3/4, 77%, mais exatamente, possuem um plano coletivo, que oferece menos proteção ao consumidor no que se refere a reajuste de preço. Além de mais, as operadoras têm ainda a prerrogativa de rescindir de forma unilateral o contrato a qualquer momento. Esse tipo de contrato após 1 ano. Há casos terríveis, como o do paciente internado em UTI, que recebem a notificação sumária de que seu plano de saúde simplesmente foi rescindido pela empresa operadora e o cidadão está na UTI. Ora, nem que ele venda a casa dele, o carro dele, a alma dele, ele vai poder pagar aquela altura do campeonato, estando numa UTI particular, e muitas vezes o cidadão fica lá por mais de 1 mês. Ao mesmo tempo, as operadoras, e é cidadão que pagou durante toda uma vida o seu plano de saúde. Ao mesmo tempo, as operadoras cada vez mais restringem a oferta de planos individuais. Algumas chegam mesmo a obrigar
os consumidores a estabelecer uma associação com outros sobre um CNPJ qualquer para viabilizar o plano coletivo na ótica da seguradora. Veja a malandragem ou a maldade, criando dificuldades que forçam finalmente o usuário a optar por um plano coletivo que o deixa em posição mais frágil e insegura. Como resultado, eles já conseguiram hoje que mais de 70% dos planos de saúde são planos empresariais. A qualidade dos planos é outra preocupação. Apesar de pagar caro, muitas vezes o consumidor recebe um serviço sem qualidade. Segundo o Índice de Desempenho de Saúde Suplementar, calculado pela ANS, entre 2008 e 2011 houve, é verdade, uma pequena melhora. Mas assim, senhor presidente, mesmo assim, quase 40% dos usuários, ou seja, quase 11 milhões e meio de pessoas, possuem um plano considerado ruim ou medíocre. Tudo que eu estou dizendo aqui, eu não estou inventando, pessoal. Tudo aqui é em pesquisa, realizada amplamente para que esse discurso fosse feito aqui na tribuna do Senado. Tudo isso comprova que há problemas graves no setor, que pedem um cuidado especial. Não é aceitável que a atenção à saúde esteja numa situação tão precária, com prejuízos para os usuários em uma área em que apenas a excelência deveria ser suficiente. Desde 1998, contamos com uma lei que regulamenta a saúde suplementar no Brasil e, desde 2000, com uma agência que se ocupa especificamente de regular o setor. Mas não avança. Senhor presidente, enfim, fica claro, pelo que expus, que essa regulação ainda é insuficiente para solucionar essa questão, porque estamos tratando da vida de milhões e milhões de brasileiros. Como disse o senador, temos o senador Cristóvão, o senador Simão, temos hoje quase 48 milhões de usuários de plano de saúde no Brasil. Há 10 anos eram cerca de 30 milhões. Houve, portanto, uma expansão enorme, que coincide com fenômenos sociais importantes, como o crescimento dos empregos formais e a ascensão social dos mais pobres. Em compensação, senhor presidente, o credenciamento de novos prestadores de serviços de saúde não apresentou nem perto o mesmo crescimento. A ANS aponta que o número de usuários do plano cresceu 4 vezes mais do que o número de leitos privados entre março de 2010 e março de 2011. Ou seja, os leitos diminuem e o número de pessoas procurando aumenta, repito, baseado em plano de saúde privado. Os prestadores, por seu lado, alegam que a baixa remuneração oferecida pelas operadoras de plano não favorece a ampliação da oferta. Essa é a fonte de uma das reclamações mais constantes dos usuários. Refiro-me aos descredenciamentos constantes, sem a devida reposição, o que acaba se refletindo na cobertura do plano. Como vemos, senhor presidente, as reclamações não vêm apenas do cliente dos planos. Também os prestadores de serviços de saúde, médicos e outros profissionais de saúde, assim como clínicas, hospitais e laboratórios, reclamam frequentemente de quem? Das operadoras, de quem administra o plano, de quem tira lucro com o plano. Os médicos próprios reclamam. Reclamam, antes de mais nada, dos baixos honorários pagos, mas também das interferências em diagnósticos e tratamentos que representam desrespeito à autonomia do exercício profissional. Segundo o levantamento do Conselho Federal de Medicina, as operadoras de plano tiveram, em 2003 e 2009, um crescimento no faturamento da ordem de 129%. No mesmo período ainda, segundo o CFM, o aumento do valor médio pago pela consulta médica foi de 44%. Ou seja, eles lucram em torno de 180%, o reajuste naquele mesmo período foi de 44% para os profissionais que atuam na área. Há, portanto, a necessidade que se regule também essa relação entre prestadores de serviço de saúde e operadoras dos planos. Especialmente preocupante nesse cenário problemático é a tendência à concentração que se verifica entre as operadoras. Em 2000, havia no Brasil mais de 1.400 operadoras de plano de saúde.
em atividade, contra 963 em 2012. Diminuiu um quarto. 10% dos beneficiários hoje estão em operadoras cuja carteira tem, em média, pouco mais de 7.500 clientes. São mais de 600 empresas que agregam pouco menos de 5 milhões de beneficiários. Na outra ponta, as 7 maiores empresas do setor têm mais de 1 milhão de beneficiários cada. Assim, senhor presidente, a atenção à saúde é uma das áreas mais importantes e decisivas para a definição da qualidade de vida. A falha no atendimento de um problema de saúde é um atentado à vida e à dignidade, consequentemente, das pessoas. As histórias que todos conhecemos de pessoas que, além de pagarem caro, precisam esperar meses para marcar uma consulta ou têm negado seu acesso a exames e a tratamento que pode fazer a diferença entre a vida e a morte, causam indignação e pedem da nossa parte uma atenção especial. Só podemos fazer algo para mudar essa situação. Nossa desatenção passa a ser um tipo de cumplicidade. Senhor presidente, por omissão. Há hoje em tramitação nessa casa cerca de 20 projetos de lei que tocam de forma mais ou menos direta os planos de saúde. Há, portanto, uma preocupação em aprimorar a legislação referente. Como fizemos aqui, senhor presidente, essa semana, votando 13 projetos, mas estão prontos para ser votados, 3 já foram votados, em relação à violência contra as mulheres. Nós tínhamos que fazer um mutirão aqui de uma semana, de um mês, para votar planos na área da saúde, combatendo principalmente os planos de saúde que são, eu diria, verdadeiros torturadores até de parte da nossa população. Finalizo, senhor presidente, afirmando minha preocupação constante em questão da saúde e, nesse sentido, quero compartilhar com todos uma carta que recebi há poucos dias e que aborda, por outro lado, as dificuldades da nossa gente. A carta vai na mesma linha de tudo que falei, senhor presidente, e não vou eu aqui ler toda a carta, vou encerrando o meu pronunciamento, que a carta é um exemplo típico de tudo que está acontecendo. Enfim, agora, senhor presidente, o que eu quero só é deixar registrado nos anais da casa pela íntegra da carta e dizer para o senhor Rui e para a nossa gente brasileira que essa questão da assistência à saúde em geral, em particular os planos de saúde, esse assunto tem que estar na prioridade tanto do Executivo, como do Legislativo, como do próprio Judiciário. Por isso apresentei projetos, senhor presidente, que já citei no longo do meu pronunciamento, por isso estou sempre trazendo esse debate à tribuna do Senado. Meu engajamento na busca de soluções regulatórias para os problemas da área, eu aqui ratifico a minha posição. Como disse, acredito que uma assistência à saúde adequada é um dos ingredientes mais básicos de uma vida de qualidade, que é, antes de nada, uma vida com saúde. É a linha tênue entre a vida e a morte. Precisamos enfrentar o tema saúde, porque ele tem afetado diretamente a nossa gente. Mesmo aqueles, repito, que têm plano de saúde, não têm sido poupados das dificuldades imensas na hora que precisam, enfim, de uma consulta médica, de exames, de baixar no hospital. A saúde, senador Cristóvão, aqui me referindo a Vossa Excelência, e a educação não podem, sob pretexto algum, serem relegados a um plano inferior na escala de prioridades. Eu disse aqui um mês para discutirmos e votarmos alguns projetos importantes na área da saúde, mas sei que Vossa Excelência já levantou a tese que teríamos que fazer um mês, um dia, um ano, só para discutirmos e votarmos temas relevantes na área da educação, que com a educação nós também estaremos melhorando a saúde do povo brasileiro. Doutor Cristóvão, eu sei que eu exagerei, mas eu precisava falar sobre esse tema e peço que Vossa Excelência considere na íntegra os meus pronunciamentos.